Pessoal, sejam bem-vindos, boa noite a todos vocês, pessoal que está aqui presencial, seja bem-vindo, Deus abençoe, dê uma aula abençoada para nós. Esse assunto, teve uma pregação que eu já falei um pouco sobre isso, mas hoje nós vamos conectar hoje a aula vai ser específica sobre a oração, o verdadeiro fundamento da consagração. Eu gostaria que vocês se tornassem pessoas capazes de ingerir um alimento de uma forma que isso faça parte de você. Por que é tão importante entendimento e aprofundamento? Porque isso cria uma estrutura. Tudo que é de engano que você aprendeu na sua vida vira uma fortaleza negativa, onde os principados têm acesso à sua mente, às suas emoções, à sua vida. Mas tudo que você aprende de correto e certo se torna a fortaleza onde o Espírito Santo domina a sua vida. Então, o conhecimento, ele transcende a dimensão de espírito, alma e mente. Então você tem que entender que tem que fazer parte da sua mente. A sua maneira de pensar sobre consagração e oração hoje vai se atualizar. Você já tem uma maneira de pensar de tudo que você tem aprendido aqui na escola de oração. Mas agora você continua aprendendo mais ainda. Você já está entendendo. Você não vai confundir uma coisa com a outra. Que coisa e outra são essas? Nós vamos ver agora. Aula 7, a verdadeira oração, fundamento da consagração. A oração é o verdadeiro fundamento da consagração. Página 2, vamos falar sobre alguns pontos importantes. A oração, verdadeiro fundamento da consagração, renovando o sentido da consagração, diferença da consagração para a santidade, crescimento da oração na vida consagrada. Amém? Vamos aprender esses 4 pontos importantes que estão dentro do ensinamento. Geralmente eu escrevo assim, coloco os 4 pontos que eu achei mais importantes dentro do ensino, eu estou escrevendo, aí subtraio, coloco uma ordem sequencial para vocês, e vocês vão ver que está tudo em ordem ali dentro daqui a pouquinho. Tudo isso para mim é intuitivo, é automatizado. Estou escrevendo e eu faço tudo isso muito rápido, porque esse é o espírito de revelação e nós já estamos dentro do assunto. O Senhor te move de uma maneira muito intuitiva. Você vai aprender com o tempo que formar, escrever, pregação, é mais intuitivo do que você pensa. É muito mais do que racional ou intelectual. Se não está ativado aqui tem que pensar muito. Você queima os neurônios. Mas quando você está livre aqui no Espírito, o ensinamento é como água. Ele desce, ele jorra. Amém? Eu vou ensinar para vocês, me cobra isso aí em vista. Faz essa cobrança para mim. Faz uma agendinha de cobrança. Que seria muito importante eu ensinar para vocês sobre isso. Quando Deus ele libera o espírito de inteligência, de conhecimento, sabedoria. Tem dias que eu estou fortemente no espírito de inteligência. A minha mente ela está fluindo num processo tão profundo. Você está extraindo da própria fonte do Senhor. Você fala com as pessoas num nível de inteligência muito profundo. Você sabe que é o espírito de inteligência. E tem que ser ativado isso em vocês. Amém? Vamos lá. Fundamento da consagração. Levítico 27 ao 8. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos, e eu, o Senhor, que os santifica. Amém? Coloca na versão King James, tem como? Deixa eu colocar aqui na King James. Aqui. Levítico 20, pronto. Que maravilha! Vós, no entanto, vos santificareis e sereis santos, pois eu, Yahweh, o Senhor vosso Deus, é quem vos santifica. Amém? Desculpe, obedecerei os meus mandamentos e decretos e praticareis, pois eu, o Eterno, vos santifico, ou sou o vosso santificador. Amém? Então vamos lá. Você vai entender esse versículo lá na frente. Irmãos, nós vamos começar um assunto que faz parte da escola de oração para a sua vida de santificação. E aqui não é só um assunto mero de uma aula, isso aqui é um fundamento
Na verdade, praticamente quase 100% de tudo que eu te ensino é tudo fundamento. Dali você pode extrair todo o conhecimento necessário. Quando você tem um fundamento, quando Deus te dá um fundamento, você tem uma fonte de ensinamento. Que toda vez que eu vou pregar sobre a mesma coisa, aquilo se auto-renova. Ele vem de uma forma diferente e vem de uma forma para completar o que eu já ensinei antes. Se você observar todos os meus ensinamentos, eles são em série. É intuitivo. Eu não preciso me programar para isso. Eu só preciso saber o que Deus quer falar naquele dia. Quando toca no fundamento que Ele me deu, eu vivo aquilo automaticamente vem renovado. Uma nova unção toma aquele fundamento e traz novos conhecimentos revelados para nós. Então, aprenda muito bem sobre isso. Hoje, receberemos uma parte do fundamento tão importante do que é uma vida consagrada. Amém? Há duas palavras que têm perdido seu sentido no evangelho pregado pelos modernistas, as quais são vitais para o crescimento glorioso do corpo de Cristo: oração e consagração. Além disso, existem muitas outras palavras que não são valorizadas em nossa época, como santidade, vida crucificada, arrebatamento, abnegação, devoção e pureza. São palavras, irmãos, que todas elas possuem um poder violento de transformação para mim e para a sua vida. Quando Deus me revelou sobre abnegação, quando devoção, pureza, tudo trouxe um sentido para a minha vida. Tudo que começa a fazer sentido e mudar seu entendimento, a sua forma de pensar, é o que te começa a transformar. Então, quando nós falamos de consagração e oração, nós estamos falando de dois poderes violentos, tremendos para a nossa vida, que um completa o outro. E um é incompleto sem o outro. Então, quando as pessoas falam, eu vou na consagração, eu sou uma pessoa consagrada a Deus. Então, você ora, você tem uma vida de oração, você pratica a oração, e nós vamos entender por que é tão importante uma coisa ligada à outra. São essas palavras que promovem justiça perfeita para todo ser humano que foi resgatado das trevas e conduzido para o reino do Filho amado de Deus. Para lhe abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, 18. Então são essas palavras que promovem justiça perfeita. Quais são? Oração, consagração, crucificação, abnegação, devoção, pureza. A perfeição se encontra dentro da revelação dessas virtudes na nossa vida. Então repita comigo, a perfeição, ela se encontra dentro das virtudes que estão nessas palavras. Quais são elas? Abnegação, devoção, pureza, santidade, arrebatamento, oração, consagração. São palavras virtuosas e não são só meras palavras. Nós temos que encontrar a vida e o poder que tem nelas, como o amor. Ok? O amor tem sua vida e seu poder. Vamos continuar aqui. Não negligencie sua consagração. Gostaram da imagem ali? Sim ou não? Sou eu que faço. Eu vou lá e escrevo para a inteligência artificial assim, eu quero uma imagem assim, assim, assim. Aí eu vou descrevendo. Se você não for bom na descrição, a imagem não sai boa. Aí eu vou lá descrevendo, faço a imagem para vocês ali. Vamos lá. A verdade é que muitos cristãos estão distraídos com coisas que não têm valor eterno. Eles estão negligenciando a oração e a consagração. Espera aí, nesse primeiro ponto aqui para você. Muita distração com coisas que não têm valores eternos. Eu quero que você preste atenção como é que é a minha vida. Eu não perco tempo. Eu não fico me distraindo com coisas que não têm valores eternos. Sabe, às vezes as pessoas dão demasiada atenção da sua vida e tempo a coisas que são perecíveis, temporais, que elas não estão promovendo nenhum tipo de transformação e crescimento para a tua vida. Então são muitas distrações que estão hoje afetando a comunhão da igreja de Cristo, com o próprio Cristo, que elas não têm valores eternos. Fazem coisas dentro da igreja, que nós vamos ler aqui agora. Ó. Essas práticas são essenciais para o nosso crescimento espiritual e para uma vida de santidade. A oração nos conecta com Deus e nos permite buscar sua vontade em direção em todas as áreas da nossa vida. A consagração nos leva a entregar completamente as nossas vidas a Deus.
e a viver de acordo com seus mandamentos. Infelizmente, o ativismo e a distração do mundo têm roubado o lugar de oração na vida de muitos cristãos. Eles estão preocupados demais com as próprias agendas e preocupações para buscar a Deus em oração. Isto é um engano do inimigo, que sabe que quando estamos afastados da oração, a nossa comunhão com Deus é enfraquecida e nos tornamos vulneráveis às suas tentações. Então vamos lá, 2 pontos importantes aqui dentro desse primeiro ensino para vocês. Distrações com coisas que não têm valores eternos, por meio de ativismo religioso e através do mundanismo. Você quer ter uma vida plena de oração, uma vida poderosa em santificação melhor? Deixa eu colocar você numa obrigação maior sobre essa palavra aqui. Você quer ser salvo? Então vença o ativismo e vença o mundanismo. Porque às vezes a gente coloca aqui a oração, você quer ter uma vida plena de oração, não coloca muita obrigação sobre a pessoa, né? Não, isso é para quem quer orar muito. Mas você quer ser salvo? Você quer ser santo para Deus? Você quer ser completo? Então, meu querido, tome muito cuidado com as distrações que estão dentro da igreja, primeira coisa. Segundo, tome cuidado com as distrações do mundo. Porque hoje as coisas do mundo, elas estão tomando muita ênfase dentro das igrejas. Então, hoje as igrejas, elas rotulam as muitas práticas de coisas que o mundo fazem, como gospel, evangélicas. Eles tipo que faz uma consagração das coisas do mundo para dentro das igrejas. Pagode santo, hip hop santo. Alguns, eu vi, engraçado, pessoas até muito conhecidas na mídia gospel, que elas dizem que todos os sons adoram a Deus, todos os ritmos. Eu acho que o ritmo da macumba não adora a Deus, não, porque foi criado pelo diabo. Eu acho que o rock metálica não adora a Deus, não, porque foi criado, exatamente estudado pelo satanismo. Quem não sabe a origem fica falando coisas, pregando coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. A origem da metálica e som de rock, eles vêm exatamente do satanismo, criado para ter acesso na mente das pessoas. Da mesma coisa o funk. Por que tanta batida? Para motivar o quê? Estudo, eu estudei isso, eu vi. É estudo científico na área da música. As batidas e todo o ritmo do funk é para ativar os hormônios mesmo sexuais. O lado instintivo das pessoas. É para tirar a proteção da consciência. Isso é estudo. Por que é tão poderoso o funk? Por que tem tanto poder maligno sobre isso? Por causa do nível do portal que abre na mente, nos desejos do corpo da pessoa. Ela fica exposta literalmente a um som demoníaco, a um ritmo satânico. Cara, você não precisa colocar palavras demoníacas naquele som. Tira as palavras, deixa só a batida para você ver só. Deixa só a batida, isso vai te perturbar. Da mesma forma, quando você quer orar, você não coloca um soque em música santificada, sons santos. Por quê? Para te conectar com aquilo que é santo. Para ativar dentro do teu coração coisas que ela motivam a devoção. Verdade, não é? Então tá bom, então pede para essas pessoas aí que estão pregando, estão falando que o pagode, que o funk e a metálica adora a Deus, aí você pega e fala para eles entrar em oração com esse som. Manda eles se conectar com Deus através desse som, só o som, não precisa de música não precisa de letra não, só o som. Então, agora vai lá e adora a Deus aí com esse batuque na tua cabeça de macumba, esse batuque de funk na tua cabeça, essa metálica na tua cabeça. Eu quero ver que tipo de concentração você vai ter. Qual o seu sentimento que você vai ter? Músicas são projetadas para ativar emoções e sentimentos. Tem letras de música que são horríveis. Tem nem melodia direito. Mas só porque ela tem, não tem nem letras bonitas direito, mas só porque ela tem uma melodia muito bem organizada, ela toca na pessoa. Então vamos tomar muito cuidado com esse tipo de ensinamentos são satânicos, as pessoas estão pregando por aí. Nem todos os ritmos adoram a Deus. Tá bom? Então tome muito cuidado com isso. O próprio Senhor já me ensinou sobre isso. Vamos lá. Valorize a oração e a consagração. Então, deixa eu só voltar a um assunto muito importante para vocês. Tome cuidado com o que nós estamos falando. Qual assunto nós estamos falando aqui? Sobre consagração e oração. E vamos começar a ficar mais profundo no ensino.
Ponto 1. Não existe consagração através de ativismo religioso. A coisa mais importante que você vai aprender dentro desse ensinamento, eu já resumo para você de tudo que você vai ler aqui comigo e ouvir, é: consagração só é validada e certificada como verdadeira se existir uma oração, uma vida de oração. Se você diz que você está se consagrando ao Senhor, consagra uma coisa ao Senhor, que você está indo para a igreja, que isso é te consagrar, isso não é consagração. Consagração terá que ter algumas coisas dentro dela para ela ser completa. E a primeira, e a mais importante, que vai ativar as outras coisas que eu vou falar com você, é a oração. Fala, é a oração. Valoriza a oração e a consagração. É importante lembrar que a oração não é apenas uma prática religiosa, mas é um meio pela qual nos conectamos com Deus, o Deus vivo, e recebemos sua graça e poder para viver uma vida santa. É através da oração que somos fortalecidos espiritualmente e capacitados a resistir às tentações do inimigo. Portanto, devemos valorizar a oração e a consagração em nossas vidas. Devemos dedicar tempo diário para buscar a Deus em oração e nos render completamente a Ele. Somente assim poderemos experimentar o crescimento espiritual e a vida abundante que Deus tem para nós. Vamos lá. É verdade que muitas pessoas buscam uma espiritualidade superficial e instantânea, em vez de se comprometerem com uma vida de oração e consagração verdadeira. Elas querem resultados rápidos e fáceis, sem estar dispostas a investir tempo e esforço em busca de Deus. No entanto, a verdadeira consagração requer tempo e sacrifício. Não podemos esperar mudanças significativas em nossas vidas se não estivermos dispostos a nos dedicar a Deus de todo o coração. Isso significa renunciar aos nossos próprios desejos e buscar a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, o que nessa parte está nos falando? Não adianta querer transformação instantânea, não adianta querer resultados significativos e completos na tua vida, se não tiver consagração profunda através da oração. O quanto você valorizar a oração, o quanto você vai valorizar a sua vida de consagração. Mas também não significa o quanto eu valorizo a minha consagração, que eu estou valorizando a oração. Porque tem muitas pessoas que confundem o sentido da consagração. Agora, se você entender o sentido que eu vou te passar até o final desse ensinamento, sobre o que é ser consagrado ao Senhor, certamente, se você quer ser consagrado ao Senhor, você terá uma vida santificada e uma vida de comunhão e intimidade com Deus, da glória a Jesus Cristo. Vamos lá. Tempo e esforço diário. A oração é o meio pela qual nos conectamos com Deus e buscamos a sua vontade. E através da oração somos transformados e capacitados a viver uma vida consagrada a Ele. Não há atalhos ou fórmulas mágicas para uma vida cristã autêntica. Somente através da oração e da consagração podemos experimentar a plenitude da vida de Cristo. Bom, vamos tentar ressaltar na nossa consciência o que é ser consagrado a Deus. Eu tenho passado experiências muito profundas e maravilhosas com Deus esses dias agora, no livro de Levíticos. E tem umas partes do livro de Levítico que elas são chatas de ler. Que são nesse momento quando parece que elas não têm significados para mim, para o meu tempo, para a minha vida e dentro da graça, que eu faço a seguinte oração: Senhor, me revele a vida e o sentido que eu necessito dentro dessas questões que não tem praticamente nada a ver com a nossa vida agora, na graça. Eu quero te encontrar. Eu faço essa oração. Aí eu vou lendo. Daqui a pouquinho, irmão, parece que a vida e a letra, ela salta assim. E eu começo a rir, às vezes eu começo a chorar, às vezes eu começo a quebrantar, às vezes eu fico maravilhado. E o temor de Deus vem. E eu começo a olhar para dentro daquele sacrifício, eu começo a entender. E a vida que está ali, ela ressalta. Aí daqui a pouco eu falo: meu Deus do céu, você me constrangeu aqui agora, tu me pegou. E eu fico tão interessado pelo assunto que eu me conecto a ele em espírito. E é nesse momento que o temor, a vida, a compreensão, ela se abre dentro da própria palavra de Deus.
Eu estou te falando de coisas que não arremete sentido nenhum para vocês, para mim, aparentemente. O que eu vou querer saber sobre a cerimônia do sacrifício de um animal, como é que tinha que ser feito o sacrifício, como é que era apresentado? Aí eu vou observando. Começa a observar a ordem. Daqui a pouquinho, quando você passa pela ordem, a revelação chega. Tudo que tem ordem tem uma revelação. Tudo que você está dedicando a buscar o conhecimento, o entendimento, daqui a pouco você vai encontrar a revelação. E você não encontra ela pulando de etapa, você tem que ler completo. E eu estou assim, fazendo tipo meio que um voto com Deus assim, eu estou assim, ó, doido para pular no Novo Testamento, porque eu gosto de ler muito o Novo Testamento, só que eu estou me privando de ler ele. Falei, só vou ler você quando eu acabar de ler tudo isso aqui. Então, eu não tenho como pular a etapa, eu tenho que me agarrar a toda a revelação. Agora eu vou te falar uma coisa, o que isso tem produzido na minha vida? Há momentos que eu vou orar, e há momentos que eu estou em oração, aquilo que eu li lá no livro de Levítico, o Senhor começa a falar comigo na oração. E fala através de êxtase, e a própria voz do Senhor. E santificará para o Senhor. Aí eu já sei que Deus está falando comigo. Então, assim, dentro de uma coisa para mim, que eu estou buscando uma resposta, ou algo natural, ou que eu estou orando ali com o Senhor na minha vida, Ele faz ressaltar coisas que eu li. Amém, amém? Ok. Então, tudo que você empenha o seu coração para buscar uma consagração, e você permite que a palavra de Deus produz a vida para você e o entendimento, além da que sua razão está dizendo que não tem sentido para você, é onde você começa a vencer a sua incredulidade e a sua ignorância. Então, eu quero falar para você que a palavra é tão poderosa, que mesmo que é o Antigo Testamento, e você precisa do Antigo Testamento para compreender o Novo Testamento. Um sem outro não se completa. Os apóstolos escreveram com base do Antigo Testamento. A minha consagração e o meu entendimento só é completo com toda a Bíblia, não só com o Novo Testamento. Eu estou entendendo muito mais o Novo Testamento por causa da minha meditação no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Então, o que está acontecendo com a minha transformação pessoal? Estou te ensinando um caminho, é assim que acontece. Assim que acontece. O temor reverente ao que está escrito. Não é o sentido que isso arremeta para você, é o que ele vai produzir para você. Ele vai fazer ressaltar as escrituras para você. E de repente o temor de Deus está aumentando no nível da minha consciência e dos meus pensamentos. Não só no nível que eu recebo uma porção no meu espírito que eu tenho, mas a minha mente, minha maneira de pensar e meu consciente, meu sentimento está sendo tocado pelas ordens, e toda vez que Deus ressalta, cada lei que Ele dá, cada decreto que Ele dá, Ele diz assim, eu sou o Senhor, eu sou Yahweh, eu sou o Senhor, toda vez vem isso, toda vez, isso é repetitivo no livro de Levítico, versículo por versículo, você vai ver o Senhor falar assim, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Aí esse eu sou o Senhor que tu está lendo continuamente ali dentro, está entrando, está entrando. Está entrando. Deixa a palavra fazer o seu papel. Só abre o coração. Não busque razão, sentido. Busque comunhão. O primeiro objetivo, quando você abre as escrituras, mesmo que não tenha conexão lógica, ou nexo para você com aquilo que nós vivemos na graça hoje, preste atenção. É a comunhão que está ali. Eu estou ouvindo o que ele falou para Israel. Apóstolo, mas é a ordem litúrgica de culto. Leia. Leia. Tu vai ver quando você começar a pregar a palavra. Eu estou começando a pregar a palavra, é tanta maravilha, irmãos. É uma abundância. Você vai entender as revelações profundas de Deus que está no Antigo Testamento. Então, como é que eu estou aumentando meu nível de consagração? Meditação em toda a Bíblia. Como já ensinei na matéria de meditação para vocês. Olha que nós vamos entrar aqui dentro dessas revelações aqui dentro de consagração, olha só. Então eu falei que a oração é meio que nós nos conectamos a Deus. Ela nos capacita a ser transformados e ter uma vida consagrada. Então, o que potencializa a sua consagração, ou seja, o que vai levar você a ter santidade, é a intenção na consagração. Então não existe consagração sem uma dedicação à oração, preste atenção.
não tem atalhos, não tem forma mágica e não é instantâneo. O que significa consagrar ao Senhor? O Antigo Testamento, o Senhor fala, se consagre a mim, sejam santos. E qual foi a ordem que Deus deu para ele? E como ele se consagrava? Obedecendo todos os mandamentos, leis, preceitos e ordenanças. Que cada uma dessas coisas são diferentes uma das outras. Quando Deus deu um mandamento, é um mandamento. Quando Deus deu uma ordenança, é uma ordenança. Quando Ele deu um preceito, é um preceito. E uma é diferente da outra. Então tem umas observações na sua vida que Deus vai te dar como preceito. Deus, Ele me deu preceitos. E Deus me deu ordenanças, não mandamento para mim. O mandamento Ele me deu na palavra. Mas a minha vida espiritual, eu encontrei dentro da Bíblia, eu encontrei o que Ele me deu como um preceito para mim, do meu dia a dia, da minha vida, da minha forma pela qual eu me consagro a Ele. E eu vou ensinar vocês a se consagrarem. Amém? Amém? Então vamos lá. Plenitude só se encontra através de oração e consagração profunda. É importante lembrar que a consagração não é uma obrigação ou um fardo, mas é um privilégio, é uma resposta de amor a Deus. Quando nos consagramos a Ele, estamos reconhecendo a sua soberania em nossas vidas. E nos rendemos completamente ao seu plano e propósito para nossas vidas. Então, o que significa consagração, ato voluntário de se entregar a Deus? E o que isso significa para você? Eu estou te falando, quando eu estou me consagrando, eu estou santificando cada área da minha vida voluntariamente por amor a Deus, não por obrigação, não por carregar um fardo. A princípio isso pode se tornar difícil, mas depois tem que se tornar um privilégio, um deleite. Tem áreas da minha vida que a princípio me custou dor, que era sacrifício. Hoje não é mais sacrifício, hoje faz parte de mim, é o meu deleite, é minha paixão. Ok? Você vai entender. Portanto, devemos buscar uma vida de oração e consagração verdadeira. Devemos estar dispostos a investir tempo e esforço na busca de Deus em viver de acordo com a sua vontade. Somente assim poderemos experimentar a plenitude da vida de Cristo e ter verdadeiramente transformado por sua graça.